Olá, caros alunos. Espero que estejam todos bem. Na nossa webconferência, eu falei com os senhores, mas eu quero aqui reiterar sobre as nossas aulas no sábado, né? Nós teremos uma aula no próximo sábado, onde eu postarei o vídeo, a videoaula e o material também de atividade e o material de apoio para os senhores estarem estudando, tá certo? Será sobre modalidades de contrato de trabalho. Nessa aula, na aula anterior, aí né, nós fazer uma ressalva aqui que serão 3 aulas no sábado, dia 7/11, dia 14/11 e dia 26/11. Será postada as videoaulas para os senhores com atividades e também o material de apoio para os senhores darem uma boa lida e estudada aí, tá certo? Na aula passada, né, nós estudamos ali, tá na videoaula de vocês, sobre o estudo da terceirização, né? Empreitada e subempreitada, né? E até a quarteirização nós chegamos a ver também, né? Não custa salientar, e nós corrigimos aqui, até porque nós estamos sem tempo, né? Eu passei 2 atividades, 2 questões. A primeira que fala, sabe-se que o elemento terceirização se arrasta por décadas, mas somente em março de 2017 foi promulgada a Lei 13.429 de 2017, que alterou e acrescentou o dispositivo na Lei 6.019 de 1974 para tratar sobre a terceirização. Contudo, podemos afirmar que é a primeira lei que regulamentou o fenômeno do trabalho terceirizado. Lei esta que não restringiu os serviços passíveis de terceirização apenas às atividades periféricas da empresa, mas apenas estabelecendo que deveriam ser serviços específicos e determinados. Corretíssima essa questão, tá? A questão está exatamente isso aí. E aí a segunda questão, ela foi postada e eu falei, é lícito a empresa intermediária tivesse sido contratada para realizar serviços de limpeza e conservação? Realizaria a subcontratação de outras empresas para prestar essas atividades de limpeza e conservação, exceto o serviço de segurança, entendimento estabelecido pela Lei 6.019 de 74. Errado, né? Porque quem estabelece o entendimento é trazido pela Lei 7.102 de 83, tá? E não a Lei 6.019. Tá? Foram 2 questões, somente a título para situações abonatórias. E hoje nós falaremos, né? O estudo nosso foi sobre terceirização, empreitada, subempreitada, e ali nós falamos de forma bem a miúde sobre essa terceirização, vimos todos os pontos ali. Então, qualquer dúvida, vocês podem recorrer ao vídeo, né, que está no YouTube e também está lá no AVA, no portal do AVA. E hoje, senhores, a nossa aula é sobre contrato temporário de trabalho. E é exatamente aquela lei, né, que vocês estudaram na aula passada, a Lei 6.019 de 74, a qual eu venho reiterando para que os senhores deem uma lida, tanto na CLT como nessas leis. E a Lei 6.019 de 74, ela trata, né, ela traz alterações aí promovidas, né, igualmente pela Lei 13.429 de 2017 e a Lei 13.467 de 2017, que é da reforma trabalhista. Ela regulamenta aí as relações de trabalho temporário e as relações de trabalho na empresa, né? Na empresa de prestadora de serviço a terceiros, a terceirização, que já estudamos. E é importante, senhores, nós destacarmos aqui que o trabalho temporário não se confunde com a terceirização. Por quê? Trabalho temporário,
ao fornecimento do temporário de trabalhadores. Enquanto na terceirização, a prestadora de serviço ela assume a tarefa da tomadora de fornecedor aqui de produtos ou serviços. No trabalho temporário, há um contrato, né, entre uma empresa fornecedora e outra empresa tomadora. Empresa fornecedora, né, que se obriga a fornecer a segunda aí, o trabalho temporário. É típico a intermediação de mão de obra, né, havendo até então uma pessoalidade na contratação, o que não ocorre na terceirização, nesse contexto do que nós estamos dizendo. E aí eu trago para os senhores uma grande observação que deve ser feita, é que parcela da doutrina defende que o trabalho temporário é uma espécie de terceirização. E assim nós vamos entender que a terceirização comportaria essas duas variáveis. A terceirização de trabalhadores ou de mão de obra, que é o trabalho temporário, e a terceirização de serviço, que é a terceirização em sentido estrito aí, né? E aí nós vamos observar e entender que o trabalhador temporário, ele é um empregado da empresa de trabalho temporário, que é uma pessoa jurídica. Pode ser tanto urbano ou rural, registrado no Ministério do Trabalho, essa ressalva aqui é muito importante, ou atual Ministério da Economia também, né? Responsável aí pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas, né, tomadoras, de forma temporária para atender a necessidade aí e a substituição transitória desse pessoal permanente ou dessa demanda complementar de serviço. Uma novidade legislativa que está no material de apoio de vocês é que o decreto 10.060, de 14 de outubro de 2019, ele regulamenta a Lei 6.019, de 3 de janeiro de 74, que dispõe que o trabalho temporário, lá no seu conceito, no artigo 2º, ele fala assim: para fins do decreto, considera-se trabalho temporário aquele prestado por pessoa física, contratada por uma empresa temporária, que coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços até então, né, ou cliente, para atender essa necessidade de substituição aí transitória de pessoal permanente ou de uma demanda complementar de serviço, né? Aí o parágrafo único, ele vem e ressalta, né, que ele diz o seguinte: o trabalho temporário não pode se confundir com essa prestação de serviço a terceiros, de que trata o artigo 4º, né, da Lei 6.019 de 74. E aí o artigo 3º, ele faz uma ressalva, né? Ele diz assim: disposto neste decreto, considera-se empresa de trabalho temporário pessoa física, no inciso 1º. No inciso 2º, ele já diz que o seguinte: a empresa tomadora de serviço ou cliente, que é uma pessoa jurídica ou entidade equiparada, que em decorrência da necessidade aí dessa substituição transitória de pessoal permanente ou de demanda complementar de serviço. Trabalhador temporário é pessoa física, trata-se por sinal, contratada por uma empresa de trabalho temporário, colocada à disposição de uma empresa aí tomadora de serviço ou cliente, destinada a atender a necessidade e a substituição transitória do pessoal permanente ou da demanda complementar do serviço, tá certo? Isso aí está no inciso 3º. Já no inciso 5º, que eu estou pincelando aqui os incisos desse decreto, né, desse decreto complementar, que ele diz bem assim no inciso 5. Desse decreto 10.060 de 2019, no inciso 5º, ela diz assim: substituição transitória de pessoal permanente, substituição de trabalhador permanente da empresa tomadora de serviços ou cliente afastado por motivo de suspensão ou interrupção de contrato de trabalho, traz como férias, licença. Ela está dizendo aqui que essas pessoas que foram afastadas e a empresa teve que contratar um trabalhador temporário, ela se enquadra aqui. Aí ela diz também no inciso 6º, contrato individual de trabalho temporário é o contrato de trabalho individual escrito e celebrado entre o trabalhador e a empresa de trabalho temporário.
O inciso 8º, ela fala contrato de prestação de serviço de colocação à disposição de trabalhador temporário, contrato escrito celebrado entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora de serviço para a prestação de serviço e a colocação de trabalhadores temporários, que se refere ao artigo todos aqui. Então, vê-se aqui, senhores, que o contrato de trabalho, ele pressupõe a presença de 3 sujeitos. Qual? Que nós vamos verificar. O primeiro deles é o trabalhador temporário, né? Tem que ter essa figura, esse sujeito. A empresa também do trabalho temporário, a empresa tomadora de serviço aí, empresa cliente, né? Se não tiver esses 3, não se caracteriza, né? Não se pressupõe até então. E a definição do trabalho temporário e da empresa de trabalho temporário é dada exatamente nos artigos 2º e o artigo 4º da Lei 6.019 de 74. Basta dar uma boa lida, que está no material de apoio de vocês, né? Porque se não der uma boa lida, eu vou tirar algumas questões aqui e não vão tirar uma boa nota na prova, porque aí vai acabar incorrendo. O artigo 5º essa lei 6.019 de 74, ela diz o seguinte: empresa tomadora de serviço é a pessoa física ou a entidade a ela equiparada, que celebra esse contrato de prestação de serviço aí temporário com a empresa definida no artigo 4º desta lei. Quanto às hipóteses de contratação do trabalho temporário, né, nós vamos verificar que a antiga redação do artigo 2º, ela previa-se até então 2 hipóteses de contratação de trabalho temporário, que era o qual? A primeira hipótese era a necessidade transitória de substituição do seu pessoal regular e permanente, que era a contratação dentro dessa hipótese, era para o quê? Para a substituição dos empregados permanentes da empresa tomadora de serviço, né? Exemplo, era em caso de um acidente de trabalho e férias. E a segunda hipótese que nós estamos trazendo aqui era o acréscimo extraordinário de serviço. Por exemplo, a empresa tinha aumentado a sua demanda, e aí, nessa hipótese, a contratação de trabalhadores temporários era para situações excepcionais em que havia aí maior volume de trabalho. O que nós temos visto isso é nos grandes shopping center, quando ocorre ali as demandas de final de ano, em datas comemorativas, né? Dia das Crianças, Páscoa. Essas datas, sim, sempre há uma demanda de trabalho temporário por parte, né? Nem só no shopping center, essas lojas, que tem essas lojas maiores aí. E aí, havia-se a necessidade de contratação dessas pessoas. Só que ocorre, o que ocorre hoje? Com a alteração promovida pela Lei 13.429 de 2017, foi mantida a primeira hipótese de contratação, que é qual? A necessidade de substituição transitória de pessoal permanente. Todavia, senhores, nós vamos entender que houve uma alteração na segunda hipótese, né? Que é o quê? Passando a ser permitida essa contratação de trabalhador temporário em caso de demanda complementar de serviço. A Lei 13.429 de 2017 acrescentou o parágrafo 2º lá, e disse o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 6.019 de 74. Ela trouxe o conceito de demanda complementar de serviço, né, que será considerada como demanda complementar aquela que decorrer de 2 situações também, de fatores imprevisíveis, né, será possível até então a contratação de temporários, quando se verificar a ocorrência do acréscimo de trabalho em decorrência de eventos, né, que não eram previstos pela empresa tomadora de serviço. E o outro era os fatores previsíveis, né, mas tenham natureza intermitente, periódica ou sazonal. Será possível até então a contratação do trabalho temporário em caso de necessidade de uma complementação de mão de obra.
ainda que seja até então previsível o acréscimo do trabalho, que tenha natureza intermitente, periódico ou sazonal. O decreto 10.060 de 14 de outubro de 2019, no artigo 2º, né, ele fala assim, o seguinte: considera-se trabalho temporário aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviço ou cliente para atender a necessidade de substituição aí transitória de pessoal permanente ou de uma demanda complementar de serviço, né? Nesse contexto, senhor, nós vamos verificando que a lei ela vem com essas alterações, que essas alterações automaticamente elas foram benéficas. E aí nós vamos agora entrar em uma seara muito importante, que é a característica do trabalho temporário. Primeira característica dela, poderia até ser cobrada em prova, que é a pessoa física, né? De acordo com a nova redação do artigo 4º da Lei 6.019/74, a empresa de trabalho temporário somente pode ser constituída por pessoa jurídica. A redação aqui antiga permitia pessoas físicas fossem consideradas empresa de trabalho temporário. Hoje não, somente pessoa jurídica, né? Foi uma boa, porque acaba ocasionando aqui nessa questão uma segurança jurídica para o próprio trabalhador, né? Nesse contexto. Porque há de se observar que geralmente uma empresa jurídica subentende que ela tem uma demanda. E aqui nós vamos verificar também as exigências hoje trazidas. Não é qualquer pessoa jurídica, ela tem que ter um capital social que se enquadre nas exigências aqui do Ministério do Trabalho aqui e as legislações pertinentes também à legislação trabalhista. Então, aí a segunda característica que nós verificamos aqui é o registro no Ministério do Trabalho. A empresa de trabalho, essa empresa tomadora de trabalho temporário deverá realizar o registro no Ministério do Trabalho ou o atual Ministério da Economia, né? Para a realização de do registro é necessário a gente observar aqui alguns requisitos que estão lá no artigo 6º. São requisitos para o funcionamento, o registro da empresa de trabalho temporário no Ministério do Trabalho. Primeiro, prova da inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ. Prova do competente registro na junta comercial da localidade em que tenha sede. Olha só a segurança jurídica que tem. E prova de possuir capital social de, no mínimo, R$100 mil. Então, olha a segurança jurídica para o trabalhador. Porque se fosse uma pessoa física e ele não provasse, antes não exigia não tinha essas exigências, o que caracterizaria da pessoa utilizasse dessa mão de obra, usar e não pagar, depois não querer pagar, mandar embora e não pagar. Então hoje tem, além da inscrição do CNPJ, né, na junta comercial local da cidade que tem sede, e também o capital social ser de valores de R$100 mil. Um terceiro requisito, né, dessa característica é o quê? É admitido tanto no meio urbano também como no rural. Há de fazer essa ressalva. Essa alteração ainda foi introduzida no artigo 4º, né, da Lei 6.019/74, que possibilitou até então o trabalho temporário em ambiente rural, né? Contrato quinta característica aqui, uma quarta característica, na verdade, nós vimos a primeira, a primeira delas, que é pessoa jurídica, o registro no Ministério do Trabalho. O terceiro é admitido no meio urbano e rural. E o contrato, hoje o contrato tem que ser escrito, né? Os contratos celebrados aqui pela empresa de trabalho temporário deverão ser obrigatoriamente escritos. Tanto o contrato celebrado diretamente com cada um dos seus empregados aqui,
né, colocados à disposição da empresa tomadora. Os contratos celebrados com as tomadoras deverão ser escritos conforme está lá no artigo 9º, né? Aí ele diz assim: o contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviço será por escrito e ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento tomadora ali até então, né, da tomadora de serviço, e conterá qualificação das partes, motivo justificador da demanda de trabalho temporário, prazo de prestação de serviço, valor da prestação de serviço e disposições também sobre a segurança do trabalhador, independentemente aí do local de realização do trabalho. Uma quinta característica do contrato de trabalho temporário é o prazo hoje em dia. O prazo máximo até então é de 270 dias, porque na redação antiga era que hoje vai chegar até 9 meses, porque na antiga era prorrogáveis por tempo dependia um pouco da situação. E aí nós vamos ver que uma das principais alterações trazidas pela Lei 13.429 de 2017 no trabalho temporário é nessa questão do prazo, né? O prazo de validade. O prazo deixa de ser aí de 3 meses, prorrogável por mais 3 ou 6 meses, né? Dependendo da hipótese aqui. Então era 3 meses, prorrogado por mais 3 ou 6 meses, né? Dependendo da hipótese aí, para ser agora de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 consecutivos, ou não, totalizando aí, né, 270 dias, cerca de 9 meses. Então, o trabalhador hoje ele tem 9 meses direto, ou então 180 dias, prorrogáveis por mais 90. 90 com 80, 270 dias, tá certo? Então, está lá, essa questão está no artigo 10. Qualquer que seja o ramo de empresa tomadora de serviço, não existe vínculo de emprego, né, entre ela e o trabalhador contratado pela empresa de trabalho temporário. O parágrafo primeiro, ele diz assim, do artigo 10, que o contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador não poderá exceder o prazo de 180 dias consecutivo ou não. O contrato poderá ser prorrogado por até 90 dias consecutivos ou não, além do prazo, né, estabelecido no artigo 1º deste de 180 dias, quando comprovada ali a manutenção das condições que o ensejam, tá certo? Então, assim, a legislação trabalhista ela é muito extensa, né? Mas conforme as aulas são bem condensadas e fica aí o vídeo para você, dê uma boa lida no material de apoio também, tá? Uma outra característica seria a característica que é o contrato de experiência, né? Que após a contratação do trabalhador temporário, o contrato, né, essa empresa ela tem conhecimento das capacidades do trabalhador. Portanto, o contrato de experiência não se aplica aqui ao trabalhador temporário. Isso está elencado no artigo 10, parágrafo 4º, não se aplica ao trabalhador temporário, contrato pela tomadora de serviço, o contrato de experiência, previsto aí no parágrafo único do artigo 445 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que deve haver, por nós estudantes do direito do trabalho, uma diferenciação entre contrato de experiência e contrato de trabalho temporário, tá? O contrato de trabalho temporário é um e o contrato de experiência é outro. Contratos sucessivos. O trabalhador temporário que for contratado pelo período máximo de 270 dias, somente poderá ser colocado novamente à disposição da empresa tomadora de serviços em um novo contrato de trabalho temporário, após 90 dias contados do término do contrato anterior. Então, tem que haver um lapso temporal. Se o trabalhador for contratado 90 dias, qual o período que ele deve esperar para ser recontratado por essa empresa, que é os contratos sucessivos?
ele só pode ser recontratado após o prazo de 90 dias contados do término do contrato anterior. Se ele foi colocado dia 1º de agosto de 2020, né, nesse contrato de trabalho temporário, ele só poderá ser recontratado em novembro, em dezembro de 2020, passar o lapso temporal de 90 dias, tá certo? Esse período de carência mínima de 90 dias, se não for respeitado, vai ocorrer a formação de vínculo empregatício direto aí com a empresa tomadora, que é as modalidades de contrato de trabalho que nós veremos na próxima aula, que é contrato determinado e indeterminado. Então, né, vai ocorrer um vínculo com essa empresa tomadora. O período contratado for menor, poderá o trabalhador ser várias vezes recontratado aí para laborar aí na mesma empresa, né, e até atingir o prazo de 270 dias. Então ele pode contratar num mês, no outro, até dar esses 9 meses aí, tá? O artigo 5º ele diz assim: o trabalhador temporário que cumprir o período estipulado nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, somente poderá ser contratado, ser colocado à disposição desta mesma empresa, né, tomadora, colocada à disposição da mesma tomadora de serviço em novo contrato temporário, após 90 dias do término do contrato. 180 mais 90 deve-se aguardar aí 90 dias para essa contratação. O exemplo que eu trago, tá? O parágrafo 6º, ele diz que essa contratação anterior ao prazo previsto no parágrafo 5º caracteriza vínculo empregatício, tá? Cabe salientar. Então, fique esperto nessa questão. A proibição de contratação de estrangeiro como visto provisório. Então, é proibido, o artigo 17, ele diz que é proibido às empresas de prestação de serviço temporário a contratação de estrangeiros como visto provisório, com visto provisório de permanência no país. Então, fique bem salientado, essas são as características que eu estou trazendo para os senhores, e fica proibido o estrangeiro trabalhar como no trabalho temporário. A vedação, né, uma das outras características, e a última delas, é a vedação, né, a vedação da cláusula de reserva. Né? Ela diz o seguinte: será considerada nula qualquer cláusula de reserva que proíba a contratação de trabalhador temporário pela empresa tomadora de serviços ao final do contrato de trabalho temporário. O artigo 11, parágrafo único, ele diz: será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva proibindo a contratação de trabalhador pela empresa tomadora ou cliente ao fim do prazo, né, que tenha sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho. É a vedação de uma cláusula expressa dizendo que é exclusividade daquela empresa. Então, já cai por terra o legislador, temendo que ocorresse isso, e ocorre na prática, já colocou até uma vedação, que é essa característica do contrato de trabalho temporário. Direitos dos trabalhadores temporários. Como é uma categoria especial de empregado, né, que é o princípio do trabalhador temporário, não faz jus a todos os direitos trabalhistas, né, mas tão somente aqueles expressos, mencionado pelo artigo 12 da Lei 6.019. Então, se você der, eu vou falar aqui, mas depois você dê uma boa lida nesse artigo 12 no material de apoio, né, que ficam assegurados ali aos trabalhadores temporários os seguintes direitos: remuneração equivalente à percebida pelos empregados ali dessa categoria, né, calculados à base de horário, garantia em qualquer hipótese a percepção do salário. Jornada de 8 horas remunerada, as 20 horas extraordinárias não excedente aí de 2 com acréscimo de 20%, né? Jornada de 44 semanais e a hora com acrescida aí de 50%, no mínimo, conforme a Constituição. Férias proporcionais, nos termos da Lei 5.017 aí, de 13 de 9 de 1966. Repouso semanal remunerado. Adicional por trabalho noturno,
indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato, seguro contra acidente de trabalho, proteção previdenciária. E o parágrafo 2º ele diz que o seguinte, né? A empresa tomadora ou cliente é obrigada a comunicar à empresa de trabalho temporário a ocorrência de todo o acidente, cuja vítima seja um assalariado, né, nesse contexto, posto à sua disposição, considerando-se aí o local de trabalho para efeitos da legislação específica, tanto aquele onde se efetua a prestação de trabalho, quanto a sede da empresa do trabalho temporário, nesse contexto, né? E um detalhe aqui é que o seguinte, o 13º salário, não obstante, omitido aí no artigo 12, fica estendido a todos os empregados aqui pela Constituição Federal de 1988, né, pelo que é devido também ao trabalhador temporário. Então, se alguém te perguntar, tem direito ao 13º? Tem. Trabalhador temporário tem. Embora ele vai ser proporcional, né, mas ele terá direito. Ele também terá direito, né, por expressa disposição, ao Vale Transporte, o FGTS, o PIS, quando for estendido aos temporários. O empregado temporário também, ele tem direitos trabalhistas aqui de empregados, recebimento da sua remuneração equivalente, o recebimento da remuneração que seja equivalente àquela paga ao empregado regular da empresa tomadora de serviço, não pode haver uma desigualdade. E aqui nós vamos ver, nesse contexto, que para o TST, o trabalhador temporário não terá direito à indenização prevista no 479 lá da CLT, no caso de rompimento antecipado do contrato de trabalho por ato do empregador, né, nesse contexto. E aí nós vamos vendo que o direito a um ambiente, ele vai ter também o direito a um ambiente sadio, um ambiente de trabalho sadio. Também é um dever da empresa contratante para os seus próprios empregados, né? Há de salientar isso aqui. E de forma, nós vamos vendo, de toda forma, é de responsabilidade da contratante aí, do serviço, garantir as condições mínimas, né, de segurança, de higiene, salubridade a todos os trabalhadores, quando for realizado aí nas dependências da empresa, saliente-se aí, em local convencionado nesse contrato. Nós temos que entender que a tomadora estenderá ao trabalhador da empresa desse trabalho aí temporário o mesmo atendimento médico ambulatorial e de refeição destinado aí aos seus empregados. Lá no artigo 9, parágrafo 1º, diz o seguinte, que é responsabilidade da empresa contratante garantir as condições, né, de segurança, higiene, salubridade dos trabalhadores. A contratante aqui estenderá também ao trabalhador, o parágrafo 2º diz, ao trabalhador da mesma empresa do trabalho temporário, o mesmo atendimento médico. E aí nós vamos vendo que o artigo 13 da Lei 6.019 de 74 aplica-se aos temporários as hipóteses de justa causa do artigo 482 e a despedida também indireta do 483, prevista também na CLT. Também é decorrência aqui lógica, né, da própria natureza do contrato, que não se aplica o aviso prévio aí, né, tendo em vista que se trata de um contrato de termo certo. Então, que se saliente aqui, fique bem claro, por que não se aplica ali o aviso prévio? Tendo em vista que o contrato é um contrato de termo certo, ele tem hora e dia para ser acabado. Então, quando chega naquela data, acabou. Não tem como se prorrogar. Então, por isso que ele não há necessidade, né? Não há necessidade desse aviso prévio para a despedida. Então, automaticamente ele se valerá, né? Então, aí nós vimos agora, nesse momento, aqui, todas as características do contrato de trabalho temporário. Nós começamos vendo aí que é pessoa física, a primeira. A segunda, pessoa jurídica, né?
trazida pela redação do artigo 4º lá, da 6.019/74, né? Registro no Ministério do Trabalho. Ele também é admitido lá uma terceira característica no meio rural e urbano. O contrato ele deve ser escrito, ali conforme está explicitado no artigo 9 da Lei 6.019/74. O prazo máximo aí, né, é cerca de 9 meses ou 270 dias. Tá? A outra característica, contrato de experiência, não se pode se confundir com contrato de trabalho, não se aplica aqui. Tá? Contratos sucessivos, que é aqueles prorrogáveis, pode se prorrogar quantas vezes quiser, até completar os 270 dias, nós vimos, está lá no artigo 10. Proibição de contratação de estrangeiro, né, com visto provisório, para evitar fraudes, né? E vedação da cláusula de reserva, né? Muito importante. E aí depois nós passamos a ver os direitos, todos os direitos aqui dos trabalhadores temporários. Está lá no artigo 12 da Lei 6.019/74, a qual por outrora nós estamos estudando. Tá certo? E agora, pessoal, nós vamos verificar nessa aula de hoje nosso último tema, que é sobre o contrato de trabalho temporário e a contratação no período de greve, né? Então, a nova redação do artigo 2º da Lei 6.019/74, embora nós teremos uma aula própria sobre greve, mas cumpre dar uma pincelada aqui de forma bem en passant, não entrar em questões meritórias, mas na aula específica, teremos uma aula específica sobre essa questão. A nova redação do artigo 2º da Lei 6.019/74, ela trouxe a proibição expressa da contratação de trabalhador temporário durante a greve, né? Salvo nos casos lá previstos em lei, e nesse sentido, o artigo 7º da Lei 7.783 de 89, ela admite a contratação de trabalhadores substituto em casos abusivos, aí de abusividade do movimento grevista. É no caso de paralisação que resulte um prejuízo ao empregador. E aí o artigo 7º ele diz o seguinte, no parágrafo 1º, é vedada a rescisão do contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substituto, exceto na ocorrência das hipóteses previstas do artigo 9 e o artigo 14, que por outrora lerei agora. O artigo 9 ele diz o seguinte, durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em um prejuízo irreparável pela deteriorização e reversão de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades aqui da empresa quando a cessação do movimento. O parágrafo único ele diz assim, não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere esse artigo. O artigo 14, eu digo que até como complemento, ele fala que constitui como abuso do direito de greve a inobservância de normas contidas na presente lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Parágrafo único, por sinal, diz o seguinte, na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa, não constitui abuso do direito de greve a paralisação que tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição e seja motivada, um segundo inciso diz o seguinte, que seja motivada pela sobreveniência de fatos novo ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho. Responsabilidade da empresa tomadora ou cliente. Aqui, senhores, há de salientar que ela seria solidária. Né? A Lei 6.019/74, ela prevê a hipótese de responsabilização solidária da empresa tomadora de serviço de trabalho temporário, no caso de falência aí da empresa, né?
de empresa de trabalho temporário. E a responsabilização solidária abrange, nesse caso, o recolhimento das contribuições previdenciárias, a remuneração do empregado e o recebimento, né, dessa indenização aqui, nesse sentido, trazida pelo artigo 16. No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável até então pelo recolhimento das contribuições previdenciárias no tocante em tempo em que o trabalhador estivesse sob as suas ordens, assim como referência a esse período pela remuneração e a indenização prevista nessa lei. Se fosse de forma, eu falei de forma solidária, agora de forma subsidiária, né, seria no seguinte sentido: nas demais hipóteses, a empresa tomadora responderá subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas dos terceirizados, referente ao período em que ocorrer a prestação de serviço. A lei fixa expressamente a responsabilidade secundária, medida já adotada pela jurisprudência do TST na súmula 331 do TST. Nesse caso, senhores, nós vamos verificar que é necessário obedecer aqui uma ordem de exigência de pagamento das obrigações trabalhistas. Primeiro, deve-se tentar obter as verbas da empresa prestadora de serviço automaticamente. E aí, só depois, caso não seja possível, serão cobrados aí até então da empresa contratante. O artigo 7º, parágrafo 7º, ele diz o seguinte: contratante temporário é subsidiariamente responsável pelas obrigações temporárias, trabalhistas, né, referente ao período que ocorrer o trabalho temporário e o recolhimento das contribuições previdenciárias. Em relação, trocando por miúdo, em relação ao trabalho temporário, ela sempre será subsidiária, porque ela vai falar assim: responsável pelas obrigações trabalhistas referente ao período em que ocorrer o trabalho temporário e o recolhimento das obrigações, das contribuições previdenciárias, tá certo? Pessoal, nós teremos uma aula onde nós falaremos também por webconferência somente no dia 12. Nesse dia 7 agora, qual postarei a aula, não trataremos. Mas no dia 7 nós já trataremos de todas essas questões e também de alguns... no dia 12 já é a nossa videoconferência. Mas antes de iniciar a videoconferência, ao seminário, né, a gente faz um apanhado aqui dessas duas últimas aulas, tá certo? Até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? Tenham todos boa aula, bons estudos aí, tá? E na próxima aula nós estaremos juntos até depois do fim. Até mais.